Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Você manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Se eu ficar abrindo a boca de sono aqui é porque eu tomei um antialérgico, o pai tá aqui tentando sobreviver ao antialérgico, mas tô firme e forte pro episódio. É o inverno carioca. É o inverno carioca que... Tá derrubando o homem, gente. Chega aqui no 360, hoje chegou, eu não conseguia nem abrir a boca. Falei, gente, o que tá acontecendo aqui? E você, Nath, como vai? Eu vou ótima, gente. Trabalhando, maravilhosa sempre. Aproveitando, você que fez a ponte, faça as honras da nossa entrevistada do dia, enfim, e também ceda o nosso souvenir do MPJ, faz as honras. Acho que... Você tá uma coisa meio manda pro jurídico /choque de cultura que eu tô percebendo esse souvenir. Mas não aí, tá meio... É a referência do Pablo, não no tá último meio episódio. Renan? O problema é que o choque de cultura faz muito parte da minha vida. E é natural até, eu não tenho muito como controlar. Gente, todo mundo tá vendo que eu estou super animada encabeçando esse projeto Carreiras, porque eu acho muito importante. A gente recebe um approach muito grande aqui no Manda em relação a como a gente conseguiu trazer novas perspectivas jurídicas, como dá para exercer a profissão de novas formas. Então, quando a gente começou a fazer uma curadoria de convidados, e a gente tem alguns convidados entre julho e agosto, eu comecei a pensar e, naturalmente, eu penso em pessoas na minha rede próxima. Claro, por que não? Se eu tô aqui, se eu tô ganhando audiência, eu quero que todo mundo esteja aqui também e possa falar da sua carreira. E aí, pensando nisso, para quem não sabe, sou uma mulher do sul do estado, não sou nascida e criada na capital, vim pra cá já com 18 aninhos. Comecei a observar nossa convidada, que eu já vou apresentar, e ela tem um perfil muito específico na internet, que eu acho um perfil incrível da gente debater aqui. Paula Batista, linda, maravilhosa, com look chiquérrimo, uma coisa meio Gabriela Prioli, uma coisa meio semana de moda de alta costura em Paris, que está rolando, inclusive. Ela é sucessora de um grande escritório no sul do estado e, paralelamente a isso, ela também faz um trabalho como influencer. Influencer, eu posso falar? Sim. No ambiente digital. E eu achei isso a coisa mais incrível, porque ela fala de moda, ela fala de cosmético, e ela também fala com muita propriedade, mostra o dia a dia dela acordando lá às 7 horas, 6 horas da manhã, malhando, indo trabalhar, fazendo audiência, conversando com clientes, falando questões técnicas. E eu acho isso fantástico, porque manifesta todo o nosso eu. Então, Paulinha, muito obrigada por ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Pra mim é uma honra. Mulher bonita, bem-sucedida, que faz um monte de coisa. Isso, assim, pra mim... não tem prazer maior. Tô muito feliz que você tenha vindo pra cá. Obrigada pelo convite, gente. Paulinha, dá a caneca, pelo amor de Deus. Meu Deus, gente, eu tô péssima. Por favor, gente, tô de olho nessa caneca desde que eu cheguei. Eu joguei pra você fazer dessa vez, pô. Paulinha, esse é o nosso mimo pros nossos convidados. Obrigada. Ai, uma canequinha do Manda, nosso xodózinho. Já vou estrear agora, que eu sou dessa. Ai, tudo de faça bom, as é honras, isso. Fica à vontade. Faz isso porque o Pedro ficou 10 minutos no estacionamento, Caramba, tá, gente? é um desafio aqui do origami. Tentando o Pedro fechar é o nosso origami essa... aqui do podcast aqui. Cadê o origami? Se você quer aprender a montar caixas, vai de arrasta pra cima. O Pedro vai ver esse curso também. Mas agora, dando início ao papo aqui, enfim, a gente tem muitas frentes que a gente pode trabalhar, que a gente pensou aqui na hora de roteirizar o nosso papo. Eu acho que é interessante, por óbvio, certo? É sucessora de um escritório de advocacia já consolidado. Então, não tem muito perguntar o porquê você escolheu o direito. Eu acho que é meio instintivo essa resposta. Mas a pergunta que eu posso desenvolver a partir disso é: o direito é a mesma coisa que você imaginava quando você quis entrar na faculdade? Pela influência da sua família? Claro que não. É de alguém? Pois é. Não é. Eu sempre digo que nós, advogados, somos sempre um pouco idealistas, né? Pra gente acreditar que a gente pode ser instrumento da justiça e mudar a vida das pessoas, enfim. Eu sempre tive isso muito forte, desde pequena, sempre gostei. Mas na prática, a gente vai vendo que tem muitas questões de estratégia, tem muito mais coisas processuais e burocráticas pra gente aprender do que aquela coisa da faculdade de vou mudar o mundo, como é a forma de pensar. Eu acho que é completamente diferente do que eu imaginava, graças a Deus. Mas essa
surpresa, digamos assim? Pode ser considerado uma frustração que você sentiu? Não. Ou você fala, não, beleza, o jogo é assim, é uma camada que eu não sabia. E a partir daí, pô, vamos aprender isso aí, vamos aprender como é esse game também, além né, da ideação, né? E partir pra cima. Como foi essa transição? E como foi a sua família dando esse suporte? Foi, por exemplo, uma coisa que eu não vivi. O Pedro viveu, a Nath não teve também, enfim, estamos em 50% aqui, né? 50%. Mas aí eu tenho uma coisa que é uma crítica que você falou no começo, inclusive. Diga. Porque não é porque o teu pai ou tua mãe, eu não sei no seu caso, no meu caso é meu pai advogado, que você naturalmente vai na advocacia. Eu nem entrei por causa do meu pai, eu entrei porque eu fiz uma escolha. Mas você tem... E eu acredito que você também, não foi porque você podia, sei lá, ter escolhido ser médica, juiz, engenheira, qualquer outra coisa. Sim, assim, eu não escolhi porque meu pai era advogado. Eu escolhi a advocacia porque eu me entendia que se encaixa. Verdade, eu entendia que encaixava mais no meu perfil. Ele queria andar de terno e gravata, Queria todo andar de terno e chique. gravata causada. Ele achava chique, era por isso que ele Nenhuma outra escolheu. profissão usa terno e gravata. Não, mas assim, só esse parêntese, porque eu sofri esse preconceito no começo. Ah, você fez advocacia por causa do seu pai? Não, eu fiz porque eu escolhi ser advogado. Isso é Não, mas muito você vai comum criticar às um pouco pessoas, mais, é um entendeu? caminho, você- É meio que aquele negócio uma assim, tu é familiaridade alto, tu vai maior. jogar basquete. Porra, eu não quero jogar basquete, não sei nem jogar basquete, entendeu? Aham. Só porque eu tenho alto, Não, eu entendeu? entendo o seu raciocínio, só que eu acho Momento que tem de uma... desabafo. Mas é um processo mais natural. Esse é o que talvez queira dizer. Cara, eu não sei. Porque aí se você for falar assim, todo médico tem um pai ou um filho médico. Sei lá, acho que é uma generalização meio... Não sei se estatisticamente faz sentido. Eu não sei, nunca levantei. Mas eu acho que, assim, se você tá escolhendo uma profissão porque os seus pais, ou seu pai, ou sua mãe, enfim, exercem ela, eu acho que você tá indo pro caminho errado, né? Porque lá na frente você vai descobrir que aquilo não faz sentido pra você, né? Eu acho que Então você tem que vamos sentir refazer a algo que pergunta. sim. Paulinha, você... Mas assim, foi só um parênteses, já que você abriu a deixa. Foi um desabafo. Foi um desabafo. Você é a terceira geração. Passou pela sua cabeça não fazer direito ou você já olhava a profissão e pensava, era isso que eu quero fazer? A minha mãe conta que eu, pequena, pegava um monte de papel e falava assim, meus processos. sabe? Botava e brincava. Então, assim, como eu cresci nesse ambiente, eu não sei dizer, assim, quando foi que eu escolhi. Mas diz meu pai também, quando eu tinha uns 10 anos, eu falava assim, não, advogado trabalha muito. Sabe? Mas desde que eu me lembre, eu sempre quis ser advogada e sempre tive perfil. Sempre fui de humanas. Sempre fui a pessoa na sala de aula que me rebelava contra as coisas, que queria juntar a galera pra fazer motim. Então, sempre tive esse perfil. No terceiro ano, uma crise de identidade, eu falei, talvez eu queira fazer medicina, não sei. Aí fiquei uns 3 meses com isso na cabeça. Fui ver como é que era, não tinha nada a ver comigo. Aí eu peguei e falei, não, realmente é o que eu quero desde sempre, e aí eu vou seguir em frente, e fui. Agora, respondendo a sua pergunta. Quando eu entrei na faculdade, o meu pai falou, você vai pro escritório porque você vai ver o que é advogar na prática. O meu pai falou a mesma coisa pra Eu mim. entrei, eu fui, na época que ia no banco pagar conta, depois atendi o telefone. Normal. Tipo assim, passei por todos os setores do escritório. Legal. E aí eu fui aprendendo, fui vendo na prática, fui estagiária, na época que era só processo físico, então a gente carregava coisa, fazia cópia e tal. Então passei por tudo isso. E aí eu me formei no final de 2014, fiquei fora era estagiária e assim, acabava... Não vou falar que eu era líder, mas eu tinha uma... Como eu era interessada, porque pra todo mundo era meio, pra mim era fim, eu acabava assumindo um pouco de postura de liderança com os outros estagiários. E eu saí uns 2 meses pra estudar pra OAB, e quando eu voltei não tinha lugar pra mim no escritório. Tipo assim, a estrutura já tava pronta. E como meu pai ficava muito fora, porque ele fazia essa coisa de atendimento, eu sentava na mesa dele e falava, deixa eu ver o que tem de prazo. Vou fazer. Assim, fui me metendo. Então, acabei criando um lugar pra mim, descobrindo aonde estava esse espaço. E aí, durante muito tempo, eu escutei, mas, tipo, você nasceu com a cama pronta. E o meu pai tinha, né, a minha família tinha uma visão muito assim, eu não tenho que te dar o peixe, eu tenho que te ensinar a pescar. E como eles sabiam que ia ter uma cobrança em cima de mim, eles mesmos me deixavam muito se vira, entendeu? Se vira, vai lá e resolve. Você falou, você é a terceira geração, né? O teu pai deve ter vivido, teu pai ou tua mãe, desculpa, já deve ter vivido isso, então ele já sabia o que você ia passar, né, pra chegar onde você tá nesse momento. Exatamente. E aí, como o Pedro falou, quando eu tava na faculdade, eu ficava muito chateada das pessoas falando, mas também, né, tá pronto. Como se eles estivessem deslegitimando tudo o que eu fazia. Eu me sentia assim,
Até que eu percebi que, na verdade, a pessoa que duvidava não era ninguém, era eu. Com a minha vivência, conforme eu fui pegando as coisas e eu fui vendo, não, peraí, eu posso até ter entrado aqui por conta disso, mas se eu não desse conta, eles iam ser os primeiros a me deixar de escanteio. E isso foi me dando segurança e eu fui parando de ligar pra isso. É engraçado, vocês dois que têm uma similaridade nessa vivência, o discurso é parecido. Você consegue reparar? Tem vários pontos parecidos, essa coisa de ter ralado pra caramba. Parece que ralou mais em regra do que... Enfim, não dá pra saber, né? Mas do que os pares, assim, porque houve uma cobrança maior. É interessante, você percebe uma interseção do Sim, discurso? pra caramba. Assim, parte do que você falou, inclusive, eu já até conversei aqui no... Se não foi no último episódio, foi algum recente. O pessoal vai gostar de ouvir de novo. Eu vou contar de outra forma aqui. Igual estudante de direito reescrevendo artigo. Pra não cair na cópia. Mas assim, essa cobrança... Chora chat GPT ou Pedro. A gente tem... Porque assim, você tá na faculdade, por exemplo, eles não tinha um escritório que passou, né? Esse legado que a gente teve que abarcar. Então o desafio tu tem que ser bem sucedido na tua profissão. Tem que dar certo, né? Então é um desafio que é geral isso. Beleza. Só que quando você tem alguém que é o seu pai ou alguém da sua família que já é o advogado, a sua expectativa outra vez, você entrou no direito porque é uma facilidade, já que seu pai já era, por exemplo, no meu caso, advogado, então você já tem um escritório mais ou menos montado, e aí você vai trabalhar ali já sem precisar vencer nessa teoria popular, né? Você não vai precisar se sacrificar muito porque já tá tudo ali. O jogo já tá ganho. Só que aí veio um ponto que eu falei no outro episódio. Muito às vezes mais difícil do que fazer uma música de sucesso é você se manter no sucesso o tempo inteiro. E na advocacia é a mesma coisa. Muito mais difícil às vezes do que você romper a primeira barreira do sucesso de, sei lá, pegar o primeiro cliente, começar a advogar, é você já manter uma estrutura que tá consolidada. Porque se você fizer errado, vai cair no seu ombro, no teu colo, o erro que você não conseguiu sustentar o que teu pai fazia, por exemplo. Sim, beleza. Então, assim, é um peso grande que você carrega. E eu acho que aí tem 2 pontos. O primeiro ponto todo mundo tá começando. Por exemplo, um estagiário, uma pessoa no começo da carreira. As pessoas têm o benefício de estar começando. Você fala, a pessoa é iniciante. Mas quando você já chega com uma expectativa, aqueles erros que todo mundo comete no começo, pra você já é assim, nossa, nem é tão boa quanto os pais, quanto a avó. Só tá ali porque o pai botou. Só tá ali porque o pai botou. O peso do que você faz, de repente, nem pra falar de errado, mas de não tão maravilhoso, que é comum pra todo mundo. Pra você pesa mais. As pessoas já te olham assim, nossa, mas você tá falando isso? Você não tá no degrau zero, você já tá em alguns degraus pra cima. Exatamente. Eu acho que é o grande lance. É uma responsabilidade muito forte você carregar o sobrenome de um escritório nas costas, cara. E é o que eu até falei no outro episódio, eu falei, o meu pai chegou pra mim num determinado momento, quando eu ia assumir a parte como sócio do escritório, e falou, é normal que você perca e você vai perder clientes, mas eu tô aqui pra te ajudar no que você precisar. Apesar nesse momento ele nem tava mais fisicamente no escritório, ele já trabalhava em multinacional como diretor jurídico. Mas ele falou... O seu pai também? Mas aí ele falou, mas assim, se você precisar de uma questão financeira, que se você perder dinheiro, não conseguir pagar, e aí assim, que eu acho, isso me motivou. Não só a provar, como Pedro, que eu conseguiria sustentar, manter aqueles clientes e até prospectar mais, do que pra provar pra ele que eu não tava ali porque ele tava me botando assim, porque eu merecia estar naquele lugar. Sim, e eu passei por isso também, até por um viés visual, né? Terceira geração, mulher, não sou uma pessoa muito discreta. Então a pessoa chegava, olhava na mesa, já me olhava com uma cara assim, de descrença. No começo, isso era horrível, eu tinha vontade de ir pro banheiro, chorar e voltar. Mas eu fui aprendendo, falava, não, eu tenho que ser o dobro para ser reconhecida a metade. Né? Eu tenho que entregar muito mais para convencer essa pessoa de que eu sou tão boa quanto ou melhor. A Nath comentou uma vez num caso que ela viveu com uma investidora, eu não lembro o certo que ela falou que você tinha levado seu jardim de infância, uma história dessa. O Kindergartner, eu amo. Quero ver falar isso agora, eu com 32 anos na cara, né? Falar na época que eu tinha 26 é mole. Não, mas exatamente, é uma coisa que acho que a gente nunca abordou de maneira muito concreta aqui. A questão do etarismo na advocacia, né? Tem muito. O quanto os cabelos grisalhos podem te trazer algumas coisas subjetivas ao seu favor. E Pedro, cabelos grisalhos é masculinidade, né? Porque assim, você ser jovem e ser mulher
E, por exemplo, a Paula abordou um ponto importante, verdade. que foi uma das razões pelas quais eu acho que ela é uma convidada interessante. Ela gosta de moda, ela tem um posicionamento que pode ter fugido muito. É o interior do estado, gente. Mal ou bem é o interior. É uma vestimenta que se descola dos pares. É uma vestimenta mais fashionista, com uma outra pegada. É uma mulher e é jovem. Então, a percepção social... Concordo em gênero, número e grau com o que a Paula Não, e é falou. A curioso. percepção social, ela não é um julgamento que te beneficia. Que alguém olha e fala, poxa, que legal, que coragem, que autenticidade. Ela vai olhar e falar, ela é uma patricinha descolada da realidade que o pai colocou dentro de um escritório pra Já trabalhar. ouvi Barbie advogada. E Barbie advogada é pejorativo. Sim. Infelizmente. Total. Tomara Não que a é? Margot Robbie mude essa lógica. Mas hoje ainda é pejorativo. Não, e é curioso você absurdo. falar a questão da mulher no direito, porque se você pegar estatisticamente, o número de advogadas É muito talvez, maior. talvez seja até maior que o dos homens, de advogados dos homens hoje em dia. Sim. E existe ainda esse comportamento, esse preconceito na advocacia, o que é deplorável, né? É isso, é somado, né? São características somadas que elas fazem com que desqualifiquem de alguma forma a sua competência profissional. Mas isso é muito, infelizmente, muito comum. A Paula lida com isso, eu lido com isso, mas assim, acho que a gente, provavelmente você também, assim como a gente, aprendeu a lidar com Sim, isso. sim. Infelizmente, você lida e hoje em dia eu passo solenemente por esse tipo de pessoa, mas tem muito julgamento. Cada um faz do jeito, né? Hoje eu vejo que é até um benefício, porque a gente tem que se esforçar mais pra mostrar a mesma gatilho coisa. positivo. Então a gente acaba que no fim das contas foi uma coisa boa. Porque como Sim. eu já tinha a questão dessa terceira geração, já tinha a questão do gênero, da idade, do visual, a gente acaba tendo que desenvolver outras aptidões. Raça, por exemplo. E sangue frio. A Sim. pessoa vai me olhar de cara feia, eu vou engolir e Sim. vou olhar pra ela e vou pensar. No final da reunião eu quero ver você ficar com essa cara. Entendeu? Mas é Então, verdade. assim, mas a gente tem que aprender com tudo. Assim, a gente não tem essa barreira do gênero. Do gênero. do machismo que Sim. tem, que a gente sabe que tem só na advocacia. Eu acho que até vocês podem Sim, falar melhor do claro. que eu. Esse é meio geral Social, na né? profissão, É. né? Eu já vi, por exemplo, eu já estava em mesma sala que a pessoa não quis ser atendida por uma médica que era mulher, queria ser atendida por homem. Tipo, não entendi o porquê, mas enfim. É ridículo e eu acredito que você também já tenha passado por isso. A gente tem muito do etarismo, né? É, Aí o volta. etarismo Eu já vem muito tive comigo. reuniões que o cara queria me chamar de neto. Você tem idade pra ser meu neto. Assim, esse etarismo no homem é muito forte. É. É porque assim, com o tempo você vai pegando a experiência das práticas de saber lidar e também naturalmente o etarismo vai te alcançando nessa conta de contra, né? uma hora- Se você não morrer, uma hora essa Na conta balança bate. você vai melhorando, né? pra Exatamente. É certo, a gente vai deixar de ser jovem. Não, e né? assim, o Mas- tempo ele te dá segurança e a segurança Sim, muda sim, sua exatamente. recepção. Exato, eu acho Maturidade, que- né? Eu acho também que a gente vai, aos poucos, a gente vai emulando também alguns comportamentos. Pedro, esconde aqui. Que a Nath tá com Então, já que a gente tá dirigindo, Paula, fala mais pertinho Não, do microfone. Porque eu acho que eu, pelo menos, eu fui emulando alguns comportamentos que foram trazendo uma imagem de uma pessoa um pouco mais velha, conforme eu fui ficando observando, né, o mercado, o comportamento dos advogados ao meu redor. Eu não, tô usando bioestimulador, botox. Nada vai me fazer Eu entendo emular uma mulher mais velha. Não vou. Não, mas não emular de você se reproduzir com tal, mas entendeu? Rodrigo. Não, você tá Buscar correto. assuntos que tenham em comum, entender, ouvir essas pessoas também, porque as pessoas mais velhas, normalmente, você aprende com a experiência Não, delas. óbvio, Sim. claro. E a partir sem daí dúvida. você vai emulando certos comportamentos que vão te trazendo uma imagem perante as pessoas que você não é. E eu vou te falar, agora fazendo uma reflexão, isso é até um pouco triste, né? Quer dizer que eu me moldei em função do etarismo. Mas acabou sendo um comportamento normal da minha parte. Óbvio, isso aqui é uma perspectiva de um advogado homem, né? Eu acho que cada um vai, até pelo fato da personalidade de cada um ser de uma forma específica, cada um vai se moldando do jeito que dá. Algumas pessoas vão resistir, vão tentar quebrar o sistema. Se moldar é a palavra certa. Eu acho que você vai aprendendo com a experiência. Eu acho que você vai criando o teu... Assim, no final do dia, se você entregar o conteúdo técnico, sim. o etarismo vai pro saco. Eu acho que é muito mais forte que isso, tá? Perdoe-me discordar. Não, claro. tudo bem. Eu acho que Ainda a bem que tá segurança. Sim. Eu acho que a segurança. De tanto a gente passar por essas situações e a gente, com o dia a dia, vendo que a gente consegue, que a gente entrega, Sim. aquele julgamento vai ficando leve. Fala, bom, se você não acredita em mim, problema é seu. Acredita, eu sei o que eu entrego. Exatamente. E essa segurança a gente só tem com a vivência. Sim. Mas, voltando pro caldo. Todas essas questões te fizeram em algum momento refletir, não quero suceder às minhas gerações no escritório, quero fazer diferente ou não? Você sempre se sentiu confortável, sempre quis?
No começo, foi muito desafiador por todas essas questões que a gente falou. Mas eu sempre admirei muito, né? Meu avô, meu pai, minha mãe, eu sempre admirei. E eu sempre pensei da seguinte forma: eu admiro eles, eu honro eles, eu sou grata, né? Por tanta coisa que eu aprendi, aprendo todo dia e vejo, mas eu quero ser tão competente quanto do meu jeito. Eu não quero ser um mini minha mãe, um mini Legal. meu pai, um mini meu avô, entendeu? Legal. Botar Eu sua impressão quero- digital no negócio. eu quero levar, né, o escritório, sei lá, no mesmo patamar ou acima, né? A nossa intenção é sempre crescer, claro. mantendo o que eles construíram de bom, mas sabendo que quem tá parado já tá andando pra trás. Sim. Então, isso assim, aí. eu quero ir pra frente e quero que as pessoas me conheçam pela história e que reconheçam, não. Ela faz diferente do jeito dela, mas é tão bom quanto. Legal. E o seu escritório, ele é focado numa área específica ou ele é full service? Você pega áreas que seus pais, seus avós pegavam, você vai atua em outra área? Como é que O funciona? escritório é full service. Eu, especificamente, tomo conta da área trabalhista. Tá. Ah, O meu entendi. avô começou mais com o cível, fundou com o cível, com Aham. direito médico, mais pra essa área. E aí o meu pai veio com esse viés trabalhista. O escritório hoje atende tudo, mas eu especificamente sou da área trabalhista. Tá. E deixa eu te fazer uma Legal. perguntinha. Como você falou agora, de colocar sua impressão digital do negócio da família, né? Seguir na construção do legado. O quão difícil, pelo menos no começo, ou se você ainda enfrenta esse tipo de dificuldade, foi ou tem sido inovar num negócio que já existe certa tradição na sua família. É o mais difícil, eu acho. O grande desafio do game é esse. Por quê? Você enfrenta aquela coisa, mas sempre foi assim. Time Né? que tá ganhando Mas não deu se certo mexe. até aqui. Você falou, tudo bem, deu certo até aqui, mas a gente vai esperar parar de dar certo pra mudar, Exato. né? Exato. Então, eu sempre tive em mente o seguinte, foi assim até hoje. Mas eu tenho que fazer alguma coisa diferente, aquela coisa, dar um resultado pra eu mostrar e falar, vamos mudar porque funciona. Eu Aham. tenho primeiro que validar a ideia. Sim. Entendeu? Eu achei Todo legal mundo- que você falou isso, o Pedro já falou, eu vi a cara dele assim, caraca, é exatamente isso. Não, por exemplo, quando eu assumi o escritório como sócio essa parte, o escritório não tinha nem site. Aí eu falei, cara, a gente tem que mudar o site. E a resposta do meu pai foi exatamente essa. O escritório tem há 20 anos, nunca teve site, não precisa disso pra ganhar cliente. Exatamente. O padrão da resposta era esse. Sim. Ah, já existe há muito tempo, não precisa disso pra ganhar cliente, não precisa. Eu ia fazer curso, por exemplo, sei lá, pós-graduação, alguma coisa assim. Não, nunca fiz isso, não precisa não. Eu sempre trabalhei, você vai falando com teus contatos assim, tu vai arrumando cliente, ou alguém te Boca a indica, boca. boca a boca e tal. Mas assim, aí é o que você falou. Esse é um desafio que a gente teve e que ainda tem, né? Sim. É sempre estar procurando coisas pra melhorar e pra crescer o escritório, pra não só manter o que já tem, mas com prospectar e aumentar lá na frente. Mas essa também. dificuldade de vocês, eu percebo que é uma dificuldade de qualquer negócio familiar. Qualquer Sim. negócio com Sim. aspectos familiares. Assim, eu dou umas consultorias em negócios familiares, é muito difícil você romper a barreira da tradição e do que funciona. Porque, naturalmente, se não funciona, você tá apto a receber novas formas. Agora, quando funciona, é muito difícil. Normalmente, você tem que mostrar ou pela maximização absurda da eficiência, ou pela maximização considerável do lucro. Sim. Porque senão, pra que eu vou implementar isso? Mas Por que que eu vou usar primeiro o essa ferramenta? resultado. Primeiro Você o resultado, mostra que dá né? certo pra você conseguir implementar a coisa inteira. Pra comprar esse seu Sim. barulho, né? É, Sim, exatamente. sim. Pra você ser ouvido, você tem que pelo menos mostrar que a coisa funcionou. E assim, existem pesquisas do Sebrae, assim, o Pedro acho que ele tem esse percentual. Que a maioria esmagadora dos negócios no Brasil são familiares. Sim, com 90%. certeza. 90%, né? Mais Eu tava na dúvida, 90 ou 95. E tem Mais de 90%. uma estatística que nos mata, tá? Que é Depois do terceiro ano. a terceira Da geração geração. costuma matar o A negócio. gente teve uma reunião hoje sobre isso. A Ele falou primeira, exatamente isso, que é a terceira primeira geração. constrói, a segunda cresce, a terceira mata. Então, é um peso, né? Eu diria peso, mas responsabilidade maior ainda que a gente fala, não, eu não só não matei, como eu quero mostrar que Agora eu aqui tô vai esticar. desafiada, Tem agora aquele eu tô chavão, desafiada. né? Que é avô empreendedor, filho nobre, neto pobre. Que é exatamente isso. E aí, enfim, renova-se. Aí o bisneto vai empreender de novo. Aí o filho do bisneto vai... Enfim. É a dificuldade, né? No fundo, a dificuldade. Se você tomar aquilo como um desafio pra poder prosperar, você consegue alavancar. Agora, se você tomar aquilo como... Ah, eu sou um pobre coitado e tal, aí tu vai pro saco mesmo, não tem o que E falar. a nossa geração enfrenta, e aí eu acho que todos nós temos mais ou menos a mesma idade,
A questão Pedro do... não, Eu sou mais novo. Pedro, Pedro não, Pedro tá na frente. Meu botox tá em dia, então... Eu não entendi, mas eu ri Mas- da educação, mas eu entendi que foi coisa de futebol. Foi coisa de futebol. O que é que você falou? Não Falei que vi. você viu o tri mundial. Eu vi. Não, tri não vi. Tô exagerando, eu sou exagerado. Diga. Mas a nossa geração, a gente tem essa tendência de querer o salto quântico. O conteúdo que a Pra gente ontem, consome todo Sim, dia é sim. assim, nossa, eu fiz não sei quantos milhões de reais, de seguidores, de empresas, Essa num ilusão não tempo tem. pequeno. Essa é a ilusão. Então, Não é da década de 80, essa é a ilusão. Paulinha, a gente então, a gente eu teve acho que essa discussão você hoje, tava no inclusive. carro. Uma hora atrás, eu e Pedro, eu falei assim, que eu tava conversando com uma amiga e eu disse pra ela, desculpa te cortar, Paulinha, mas Nada. é porque foi exatamente o que você tá falando. Eu falei pra ela, amiga, dá pra chegar lá, dá pra subir a montanha. O problema é que pra subir você tem que querer muito. Aí eu falando isso com o Pedro falou, Natália, eu não conheço outro jeito fácil de ser bem sucedido e ganhar dinheiro. É muita ralação, muita ralação. É muita relação e a pessoa não quer ralar. Não, Ela quer já ser não. teletransportada pro sucesso. a gente quer... As pessoas querem ter o esforço mínimo Isso para o aí. resultado máximo num tempo curtíssimo de tempo. Ela vê o seu sucesso, nosso, enfim, de todo mundo aqui, mas ela acha que você pulou, né? Ela não vê todo o processo que você desenvolveu, porra, a correria, o sofrimento, os sacrifícios que você fez pra você conseguir chegar até aqui e aonde você ainda quer chegar, né? Porque a gente ainda tá no A internet, no meio aí da entra no profissão. ponto que eu queria abordar com a Paula, a internet, ela tende a levar as pessoas a crerem que a vida de quem leva uma vida legal, às vezes fala pra uma audiência, é uma vida muito fácil, né? Parece que você, sabe, Acordou assim, né? Acordou assim, entendeu? Ninguém vê da hora que você acorda até a hora que você tá aqui. Sim. São 9 horas da noite, a gente tá gravando. Eu tô trabalhando desde as 9 da manhã, então eu tô há 12 horas trabalhando pra chegar aqui. Sim. Mas é um recorte que a internet não dá. Aí entra o que eu queria te perguntar, Paulo. Hoje a Paula se posiciona digitalmente de uma forma fora da advocacia. Você acha que tem conflito? Ou que, na verdade, não tem conflito? Ou, se não tem conflito, se te ajuda de alguma forma? A exposição na internet, Na internet. enquanto influenciadora. Enquanto influenciadora, isso. Acho que mais me atrapalha do que me ajuda. Porque dentre todos os preconceitos que a gente falou, ainda tem o de Sim. gostar de moda. Entendi. É quase, não faz sentido nenhum, é quase né? que socialmente inaceitável alguém ser inteligente e gostar de moda, gostar de política, de economia, de falar sobre isso e falar também de moda. Sim. Né? A gente tem hoje essa coisa de que ou você é profissional, ou você é fitness, ou você é mãe, ou você gosta de moda, ou você... E na Pode ter verdade... uma diversidade Querem de colocar temas, a gente né? em caixinhas, Em caixinhas. E quase como se a caixa da profissional bem-sucedida não combinasse com nenhuma outra. Ela só combina com a herdeira, Exatamente, mas ela não exatamente. combina com a advogada que trabalha. Exatamente. Eu até tô tentando fazer essa migração, né, de um Instagram profissional. Instagram, por favor. Mas eu acho que se for olhar em números, mais atrapalha do que ajuda. E eu comecei a mostrar a minha vida na advocacia, como eu tava contando antes das câmeras, era um hobby. E aí começou a me incomodar. E então só mostrava o meu lazer. E aí começou a me incomodar quando eu encontrava com as pessoas e elas falavam, mas você advoga? E aí eu falava, gente, eu advogo 10 horas, 11 horas, 12 horas por dia. E isso que eu tô mostrando são 15 minutos do meu dia. E vocês estão achando que eu não advogo. E aí eu comecei a mostrar esse dia a dia, esses bastidores, mais ou menos por isso. Mas é engraçado, quando você fala de roupa, aí já é o contrário pro homem, né? Sim. Pra mim era sempre o contrário. É tipo, você é advogado, né? Por quê? Sei lá, o jeito que você fala, o jeito que você se porta. Tipo, eu lembro uma vez que eu fui nos Estados Unidos, eu fui comprar um sapato social. Tipo, não é só advogado que usa Qualquer sapato, pessoa, sapato social preto. Aí ela falou, você advoga? Eu falei, sim. Aí, assim, lá nos Estados Unidos, né? Ela falou, você tem toda a pinta de advogado mesmo. Eu tava, sei lá, de calça jeans, camiseta, comprando um sapato social, Pedro, sabe? mas você performa com roupa social ou sem roupa social o estereótipo do advogado estereotipado. Você performa essa... Pois é. Você tem essa é engraçado Você tem essa isso, né? persona. Se você me vê fora do meu dia a dia, parece que eu sou um pandeirista de um grupo de pagode. Até porque você Mas- tem um pandeiro tatuado, né? talvez aí, você aí seja. complica pro teu Só lado. né? falta o grupo de pagode, Rodrigo, porque o pandeirismo... né? Um talento pra talento a cantar gente também. Que se aí eu tivesse talento pra desenvolve. cantar, eu não estaria aqui. Eu estaria agora tocando em alguma casa de show noturna do Rio de Janeiro. Mas Procedência duvidosa. de preferência. Mas eu acho que é muito Tá isso, se cara. expondo, tá se expondo agora... gratuitamente. Mas, gente, eu já...
Episódio 60... O que já me expus... Episódio 63, 64. Quatro, Beto. Episódio 64. Eu já perdi os pudores da minha vida pessoal. Não tem personagem que resista. Né? Não tem, exatamente. A gente falou justamente semana passada sobre Exatamente. isso. Sobre criar a sua persona que condiza com a sua personalidade. A sua persona profissional fazer sentido. Sim. Porque senão você vai se violentar como pessoa. Porque você, antes de advogar, você é uma pessoa. O Pablo falou isso muito bem. E agora, você puxou um tema que eu acho que a gente tem diversos temas aí. A gente fala muito isso em várias conversas. Que é o dress code. E você, como advogada e uma pessoa que estuda a moda, eu queria a sua visão sobre a influência do dress code na atuação advocatícia. Porque tem até... É engraçado até que ela trabalha no trabalhista, né? E o trabalhista tem uma... Trabalhistas, não me matem. Mas tem uma fama histórica de não se vestir bem. E você, especialista em moda, trabalha com trabalhista. E eu achei isso muito engraçado. Muita quebra de paradigma junto, né? E aí, o que você acha? Até que ponto você acha que isso influencia? Bom, tem uma pesquisa que eu não vou lembrar de quem de que o outro tem a primeira impressão sobre você em 30 segundos. Tem esse papo, é verdade. Então, é claro que a forma que a gente se veste, que a gente fala, já diz sobre a gente antes da gente chegar. Uhum. Isso pode ser um benefício ou pode ser uma maldição, depende de como a gente trabalha. Então, não importa, a gente pode pendurar, bater panela em todos os lugares. Sim, vai ter influência, sim. A gente vai precisar seguir um dress code de um lugar. Quando alguém me fala, mas é um absurdo, eu falo, gente, ninguém vai de biquíni na igreja. Então, por mais que eu goste de moda, tem ambiente pra tudo. Sim. Não acho que é um absurdo você não poder entrar sem camisa e tal no fórum. Não pode, realmente. Né? Tem que ter um mínimo de uma formalidade para nossa profissão. Você usa a estratégia de dress code, né? Dependendo do perfil do cliente que você vai atender? Mais ou menos. Tem locais, dependendo de alguns tipos de reuniões, que eu quero ser ouvida. Então eu procuro ir mais discreta. Porque eu quero que a minha voz fale mais alto do que o visual. Pô, isso aí pra mim acontece, é total o Claro. raciocínio de quem pensa nisso. Eu acho que faz todo sentido, inclusive. Claro. Eu e o Pedro, a gente trabalhava no centro, a história era no centro, e depois a gente migrou, né? Agora a gente tem no centro e na Barra. E muitas vezes a gente acaba operando aqui na Barra, acho que na maioria do tempo, né, Pedro? E existe essa diferença. Eu observo que o público barrense, a gente mora no Rio de Janeiro, o pessoal já sabe disso. O público barrense é diferente do público que ia no nosso escritório no centro da cidade. Normalmente é um público mais Zona Sul, talvez um comerciante antigo tijucano, uma coisa com essa pegada assim. E tinha muita diferença. E eu acho que a gente teve que fazer isso não só. Até engraçado, o Pedro hoje em dia, vocês podem observar nos episódios, o Pedro hoje em dia com mais frequência ele vem pra cá com menos terno e gravata. Sim, por claro. exemplo. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá trabalhando ali, e aí, não é o perfil do atendimento, é um cara que espera uma coisa mais despojada para conectar a linguagem, e eu acho que faz muito sentido o que você está falando nessa sua colocação, né? Tem uma coisa do mundo da internet que me incomoda extremamente, que é o tal do se portar como autoridade. Isso é uma coisa que me incomoda muito, por quê? Por mais que você se porte como uma autoridade, se você não entrega, você não vai sustentar o personagem. Sim. Mas não tem competência que não se beneficie de um visual adequado. Engraçado você falar isso, pra você ver como é que o projeto Carreira está todo conectado. Na nossa entrevista semana passada, a gente falou exatamente isso. Se você consegue tornear a sua autenticidade e, obviamente, adequá-la ao ambiente que você tá, Sim. da forma como você adequa a sua linguagem, você também adequa a maneira como você tá vestida. Não é pra você tirar a sua essência. Você, por exemplo, Paula, que gosta de moda, vai colocar um terninho cinza e uma blusa branca, uma blusa preta. Não vai se relacionar com a sua persona. Mas você também vai usar a sua inteligência e conseguir adequar a sua personalidade ao seu ambiente. Assim como a gente faz com a linguagem. Então, acho que e essa questão de construção da autoridade com base em 5 tópicos de como construir a sua autoridade. Eu acho isso uma furada sem tamanho. Porque se você sabe quem você é, se você tem segurança no seu discurso e se você tem competência técnica, a sua autoridade está construída. Eu posso vir aqui falar de bioestimulador, de botox. Todo mundo que me assiste entende o nível da minha competência e uma coisa nunca pode ter relação com a outra. E por isso eu acho uma presença de alguém que coloca esses 2 estereótipos de forma tão
clara na internet tão importante. Porque E a gente paralelas, e em alguns momentos se conversam, né? óbvio. E na realidade não são paralelas. É uma pessoa só Isso. que consegue desenvolver a personalidade dela, como todos nós, no mesmo ambiente. Eu não esqueço um dia que eu fiz uma entrevista e a advogada, ela virou e me falou: eu joguei o seu nome no Google e aí ela achou no podcast e ela viu um podcast, um corte em que eu não sei se eu falava de alguma Kardashian ou da Anitta. Pessoas que eu gosto, mas eu nem sou absurdamente fã, não pesquisa a carreira. Ela falou. E eu falei, eu preciso trabalhar com essa mulher porque ela se coloca dessa forma. Então veja como esse impacto de você se manifestar para além de... Não, porque o último livro que eu li sobre... Gente, eu sou isso, mas eu sou muitas coisas além disso. E a Paula, rotineiramente, se expõe dessa forma. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho isso ímpar, principalmente para as mulheres, Rodrigo, porque... Para as mulheres ainda é mais difícil. Sim. É muito mais difícil você ser quem você é. Ali, rasgada. Porque é muito fácil você ser subjugada. Subjugada e julgada o tempo inteiro. Então é por isso que pra mim é importante quando você se coloca uma camiseta, ou quando você coloca um acessório muito grande, ou quando você coloca, às vezes, um sapato espalhafatoso. A Gabriela Prioli, que é uma advogada que eu gosto dela, do posicionamento dela, e eu até ia chegar nessa pergunta pra você... Ela migrou completamente para comunicadora. É, exatamente. Mas ela fala dessa estratégia que ela usa. Ela fala, quando eu vou apresentar ou fazer algo, às vezes eu pego um brinco de strass muito grande. Hoje em dia ela não precisa mais, a autoridade dela e a persona tá bem criada na internet. Mas no início ela falou, pega um brinco muito grande de strass, eu pego um escarpão muito over, que tem borboleta, que tem não sei o quê, para conseguir demonstrar que o argumento de autoridade, capacidade técnica, em nada tem a ver com você gostar de moda. Conteúdo é conteúdo, no final. E aí o que me remete a, em algum momento, você acha que você se comunicando muito na internet, você poderia chegar num funil em que você deixaria de ser advogada? Não. Pensou um segundo que eu senti. Não. Isso viu que não é uma pergunta simples. Mas eu já sei, não existem perguntas simples. Manda pro jurídico. Último episódio, gostei. Não deixaria. Eu acho que eu sou advogada até quando eu não tô sendo. É uma coisa muito minha, muito de perfil. Então, assim, se eu estiver batendo uma boca num perfil de Big Brother na internet, quando eu olho, eu já tô advogando. Entendeu? Já tá por que o código? Pra mim é uma coisa muito, muito natural. Não é que eu não tenha projetos paralelos, que eu não fale assim, algum dia eu quero, sei lá, vou desacelerar um pouco quando eu for mais velha. Mas aí logo que eu penso isso, eu penso, não, mas antes eu quero expandir. E aí, dominar o mundo, exatamente. aí eu vejo e falo, cara, na verdade, nunca passou pela minha cabeça deixar a advocacia. Hoje você ganha dinheiro sendo influencer? Ganho, mas o que eu realmente, o meu business é advocacia. É como se fosse uma renda extra. É como se fosse uma renda extra. E eu fui minimizando cada vez mais esse ganho por conta do tempo. Você fez uma escolha. Eu fiz uma É um trecho, tem que ser escolha. feito, né? E aqui, nas capitais, pra você fazer um provador, pra você ir num shopping, você consegue ir até 9, até 10 horas da noite. Lá em Volta Redonda, no horário comercial. Você fica... Então, o que eu não posso fazer na sexta, no final do dia, ou no sábado, eu não posso fazer. Não é compatível com a minha agenda, entendeu? Então, eu acabei... Esse momento de escolher chegou muito antes do que eu imaginava. Entendeu? Entendi. Então, eu ainda faço, mas é um plus. A sua prioridade, A minha prioridade é o perfil é o- profissional. É o profissional. São decisões que têm que ser feitas durante a trajetória profissional, né? E isso não são decisões simples de serem feitas, né? Porque no final, todo mundo tem 24 horas no dia. E- Não é que eu não queira Exato. trazer a advogada pra internet. Mas quando a gente tá muito envolvido no operacional, também não é tão simples. Não, é zero simples. Inclusive, a gente vive esse tipo de questão diariamente, que é você tentar criar... Porque, por exemplo, hoje nós três, a gente não tem uma personalidade consolidada na internet. Nosso avatar digital, ele não é desenvolvido. Por quê? Porque é difícil você fazer isso. Sim. Quando você olha um produtor de conteúdo que tem muito sucesso, eu vejo uma Virgínia da vida. Gente, você pode meter o pau quanto você quiser, mas você não pode nunca tirar o mérito e a competência desse tipo de produtor de conteúdo. Porque é difícil pra caramba. A gente quebra a cabeça pra conseguir desenvolver, quebra-cabeça e tempo, pra conseguir desenvolver o mando pro jurídico. Isso com ajuda e competência extrema da Beca, que tá aqui assistindo a gente. Imagina a gente no seu perfil pessoal,
você produzir conteúdo com marcas parceiras. Então você tem uma responsabilidade, né? Não é... Mas eu acho Alguém também que... confiou e te escolheu. Mas eu acho que também vai muito na escolha, né? São as escolhas que você faz. Por exemplo, você escolheu ser mais advogada e menos nesse perfil de influencer de moda. Legal. A Virgínia, por exemplo, ela escolheu ser integralmente influencer digital, sei lá qual é o nome do que ela faz efetivamente. Mas assim, ela vende os produtos dela e tal. É o nome que ela faz. Assim, o que eu vejo também, muito do nosso erro, vamos dizer, é porque a gente não fica 100% no digital no manda pro jurídico. Sim, eu tenho minhas outras atribuições, você tem a sua, o Rodrigo tem as dele, a Rebeca também tem as dela. Então, assim, o nosso esforço não tá 100% concentrado no manda pro jurídico na rede social. E tem uma outra coisa também. Quando a gente fala, por exemplo, da Virgínia, a gente tá comparando o nosso dia a dia de 12 horas com os 15 segundos dela. Quando a gente vai participar de alguma campanha, alguma coisa digital, o trabalho muito maior tá no off. É verdade. Então a gente tem essa impressão de que, nossa, a gente trabalha muito, eles só postaram um negocinho e tá comprando um avião, entendeu? É por isso, acho que a gente quer comparar o nosso processo com o outro lá no topo da pirâmide. E assim, a Virgínia é a referência, né? Exatamente, atualmente. Quantas não Virgínias estão aqui pra baixo nessa pirâmide? Mas esse é meu ponto. Porque hoje em dia, a gente começou a criar conteúdo óbvio, um conteúdo um pouco técnico. Na internet, eu percebo como criar conteúdo é difícil. Então, hoje em dia, eu olho um grande criador de conteúdo e eu não consigo desmerecê-lo nunca. Não. Porque eu vejo, independente do tipo de conteúdo que ele cria, porque eu entendo hoje na pele como criar conteúdo é difícil, como exige um nível de constância e como você prender a atenção de alguém não é tão fácil assim. Não Você mesmo. fazer 10, 15 stories, 20, 30 num dia, você prender a atenção de alguém como se ela estivesse assistindo um Netflix, mas ela tá assistindo a sua vida, isso não é fácil. Não é fácil. Não, Hoje e a em concorrência dia- é cada vez maior, né? Porque a tendência do mercado é cada vez mais se espelhar dentro do telefone também. Hoje em dia a gente já tem uma coisa muito pulverizada, mas a tendência é cada vez mais, visto que a próxima geração, os mais jovens que nós, nasceram com o telefone na mão. A gente pegou o telefone e tem essa familiaridade aqui desde 2010. Tem gente que nasceu em 2011. Mas 2010 é o 2010 Instagram, não, 2010 é o calma. Instagram. Calma também. É. Porque o Não vem Instagram, dando de novinho aqui, não. Que o tu Instagram, também o é velho. WhatsApp, mais ou menos por aí, gente. Não, Não, eu acho que telefone o não. Instagram e o Não, WhatsApp tô é falando de 2010, Instagram, WhatsApp, BBM. BBM é quando? 2008? Instagram, eu acho que ele ficou um pouco mais popular em 2012. 12. Até então era a galera que tinha iPhone e ter iPhone na época era igual ter um jatinho hoje. Quando você contava no dedo quem que tinha o tal do iPhone. Eu lembro que Não era? Era verdade. Você primeira ficava vez que eu olhando no fiquei- Facebook, a pessoa compartilhava aquela fotinha que era do Instagram. Exato, hoje um amigo meu apresentou o Instagram, eu lembro, eu tava indo pra uma festa com ele, a gente tava comendo uma pizza antes, sei lá. Aí ele tinha um iPhone e ele me mostrou, eu falei, cara, o que é isso aí? Ele, é um aplicativozinho que você põe uma foto, põe uns filtrinhos, bonitinho, maneiro, e mostrou. Eu falei, tá, nunca vou ter esse negócio na minha vida. Hoje em dia, né, não só tem a gente usa o Instagram pessoal, do escritório e do Manda pro Júlio, tenho 3, cuidando. Quer dizer, E hoje em dia cartório vai acabar, só tem fé pública na internet. Você fala, eu tô namorando, a pessoa fala, mas tá na internet? Se você não tiver na internet, não vale nada. Você pode ter uma Antigamente coisa assinada no cartório. Se não tiver na internet, é verdade. Não é Antigamente, aquele legítimo, negócio é isso. Do Facebook você botava Tem um relacionamento sério. Gente, é verdade, né? Isso era um ofurô, assim. Nossa, fulano tem um relacionamento sério. Era uma questão. Era óbvio, era uma e questão. quando E você queria causar, você botava solteiro. Ai, gente, a gente tá velho, meu Deus. Mas, Paula, também tem uma questão que eu também pensei quando, enfim, a Nath sugeriu você como convidada, que me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu nunca tive familiaridade, visto que sou nascido e criado no Rio, que é a advocacia de interior. Claro que a advocacia se molda conforme o contexto que você está exercendo a sua prática. Sim. O que você, a Nath trabalha aqui, você conhece a Nath há um tempão e vocês têm muitas conversas. O que você vê de diferença entre advogar no interior e a advocacia que é feita numa capital como Rio de Janeiro ou qualquer outra capital? Lá no escritório, a gente tem processos, tem demandas fora, né, em grandes centros. Então, eu acabo convivendo, a gente tem parceiros, um coisa de trabalho de escritórios de cidade mesmo, central. O que eu vejo dentro da minha vivência lá em Volta Redonda? Primeiro, cultura. No Rio, vocês estavam contando que vocês se conheceram na FGV, fazendo uma pós. Eu já fiz 2 pós.
Quase todo mundo que eu conheço da capital tá sempre investindo em conhecimento, em crescer na parte técnica. No interior, eu tenho 1000 amigos que formaram na faculdade comigo e nunca mais fizeram nada. Então, eu acho que essa cultura da qualificação, de você nivelar por cima, né? De que todo mundo é muito bom e aí desponta alguém melhor ainda. Se você for traçar esse perfil técnico no interior, não tem muito. Então, as pessoas disputam preço. No interior, a gente tem uma prostituição do mercado. Olha, o seu escritório é o melhor, tá? Mas como não tenho aqui em Volta Redonda o número X de empresas, eu vou lá no seu cliente e falo, olha, eu vou fazer isso que você faz mais barato. Canibaliza o mercado. canibaliza. Você vai prostituindo, entendeu? Então, eu acho que isso é muito feio no interior. Não é uma coisa que se sustente a longo prazo. Porque o cara vai, pega o cliente, Mas não vai manter a e qualidade. aí não mantém a qualidade, ele volta. E preço e confiança são duas coisas completamente diferentes. Exatamente. Né? A advocacia é um cargo de confiança. Mas aí você tem muita... Fica andando muito, fica rodando muito, entendeu? As pessoas disputam muito preço e não qualidade. E isso é ruim pra cidade e é ruim pra nossa profissão. Mas isso é o mal da advocacia no geral, eu acho até. Você também tem na capital aqui. Mas isso também, que é mais, mas existe. isso que a Paula falou é interessante, porque, por exemplo, eu tava É porque avaliando... lá tem menos oferta, né? E eu tava avaliando o mercado do Rio e de São Paulo, que hoje em dia são 2 mercados que eu olho muito. Já tem essa diferença. No Rio, os advogados e os operadores do direito em geral são muito menos qualificados do que em São Paulo. Exatamente. Em São Paulo, você já vê um LLM numa Ivy League de uma forma muito mais, digamos assim, natural do que você recepciona aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você tem um LLM em Harvard, o cara que tá despontando numa super big law. Em São Paulo, isso já é mais comum. Você já é uma A coisa... cidade é muito maior também, né? Exatamente. Mas eu acho que também porque você tem um nível de competitividade por qualificação muito maior. Quase uma seleção Tem porque natural. tem mais empresa. Exatamente. Sim, obviamente. Exatamente. Mas, claro. por exemplo, se a gente você for... escalar, né? Se a gente for olhar a Volta Redonda, eu consigo pensar aqui em pelo menos 4 ou 5 faculdades particulares de direito e uma federal. É muito advogado para um território pequeno. Pra pouco mercado. Pra pouco Mas a mercado. advocacia tem esse problema, Tem. né? A gente Isso é o aí- país com mais número de faculdades e universidades do Sim, mundo. mas E advogados também, Sim, os do dois. mundo. Mas eu te diria que no Rio, começando, São Paulo mais ainda, você tem tantas empresas abrindo quanto. Todo dia tem um novo negócio começando no Rio. Em São Paulo deve ter todo dia 10, 20 novos negócios. No interior isso é muito mais lento. Inclusive, Então você tem muito mais Sim, a pessoas disparidade é maior. querendo atender do que empresas para serem atendidas. isso tá muito ligado ao número de empresas que tem naquele estado, Sim, né? Então, por sim. exemplo, esse saiu hoje acho que é no Correio da Manhã, se eu não me engano, no Diário do Rio, mas acho que foi no Correio da Manhã. Que esse foi o mês, em 200 anos, que mais teve abertura de empresa na Juscerge, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o porquê disso não foi a fundo pra analisar, porque a reportagem não foca. Era tipo uma reportagem bem curta, só falava que O dado. teve o aumento do dado da Juscerge, dizendo que em 204 anos não tinha esse crescimento tão grande de abertura de novas empresas. Mas se você comparar, ainda assim que você compara a São Paulo, cara, isso não é nada, porque São Sim, Paulo com certeza. provavelmente tem 30 empresas a mais que o Rio. E é uma coisa muito engraçada, porque você viaja pelas estradas, eu sempre viajei muito de estrada, porque eu já morei em Campinas. E na época, os meus pais vinham muito, a gente ia de carro, vinha e voltava. E é muito engraçado quando você vai andando de estradas, nas estradas do Brasil, principalmente Rio e São Paulo, da diferença da quantidade de empresas que quando você roda nas estradas de São Paulo para as estradas do Rio. É verdade. Você roda no estado do Rio, é terreno vazio, ou empresa muito pequena, ou às vezes nada de empresa, não tem produção. Você vai pra São Paulo, é empresa, é galpão, é indústria, é abissal, O assim, a interior do diferença. Rio, ele é um interior pobre. Sim. O interior de São Paulo é um interior rico. Volta Redonda, e eu tô adorando que a minha cidade tá sendo falada números de vezes aqui. Ela é uma cidade que ela desponta no sul do estado. Ela é uma cidade desenvolvida, tem um número grande de habitantes. Tem uma siderúrgica pro bem e pro mal no meio da cidade, que de alguma forma movimentou, fez a cidade se emancipar de uma outra cidade que hoje em dia é menor do que Volta Redonda. Então, isso, pra você ver, é uma cidade pequena que tem todas as características da profissão que a Paula tá trazendo. E ainda assim, levando em consideração o Rio de Janeiro, ela é uma cidade muito desenvolvida. Sim, E pro nem Rio, chega perto,
10% de uma Campinas da vida. Não dá nem pra comparar. Não, seria, sei lá... Talvez nem Itapira, a cidade que meu pai mora, e dê pra comparar. Peraí, né? E ficou ofendido. Cara, Itapira tem 3 multinacionais. Quanto tem em Volta Redonda? Só do que eu sei. Irade. Interior de São Paulo. Rio de advogado. Itatiaia tem um polo industrial. Itatiaia é outra Mas é cidade. próximo, tá tudo ali, Campinas entendeu? também é próximo de Volta Itapira. Redonda, Se eu for ali- Resende, Itatiaia, tá tudo Não, mas não é perto. desmérito. É porque, assim, Deixava interior de não, São Paulo Natália. é outro game. Não deixava não, hein, Natália? Interior de São Paulo, pra iniciativa privada, Não, é não óbvio, dá pra comparar com nenhum outro lugar do óbvio. Brasil. E o Rio é ruim Não, é muito da iniciativa privada. Porque ao longo de muitos anos a gente preteriu a iniciativa privada Sim. pra financiar royalty, empresas públicas, Petrobras, ex-capital do Vale. Brasil, querendo ou não. Porque aqui é óleo e gás hoje em dia por uma questão Sim. geográfica. É, a verdade é essa. Mas Não, a o Rio gente- tem uma magia, né? A gente tem uma magia mas que aí não são- é mas explicável, mas, mas todo mundo quer estar eu aqui. acho que é muito cultural também. Se você for Cultural, falar com de certeza. estrada, de tudo, Rio e São Paulo nem se compara. Não dá nem pra comparar. Nem se compara. Nem se né? compara. Mas então, Aqui pra você ter um frete de um lugar pro outro. Sim, com certeza. Não, e aí tem... Não, infraestrutura Não, de trânsito estrutura, não dá. custo, tudo. Tudo. Gente, eu Mão tô de obra. chateada que a gente tá falando bem de São Paulo, porque eu não gosto de São Paulo, brincadeira, eu gosto de São Paulo. Inclusive estaremos lá em agosto agora. Eu tô tanto em São Paulo que eu já nem tô sabendo mais. Eu Não, tô até 1º de começando a agosto. gostar. Na B2 a gente vai Não, estar lá. sim, É verdade. sim. Nessa data também. É. Inclusive. O projeto de São Paulo, por exemplo, de estradas, ela tem um porquê. É justamente pra você poder prosperar as cidades do interior e ligarem Exatamente, ela claro, à exatamente, capital. claro. Foi o governo do Orestes Quercia que ele fez essa expansão. Começou ali, né? Pelo menos até hoje vai. O Tarcísio aí construindo também estado pra caramba hoje em dia. Mas a ideia é essa. Isso eu acho que falta muito no Rio. Porque você vê cidades que, por exemplo, tinham potencial. Por exemplo, Nova Friburgo. Eu tava lá algumas semanas atrás. Nova Friburgo era um polo têxtil muito grande no Rio. Verdade. Com capital da... Eu acho que é a capital da moda íntima até hoje. Enfim, poderia, se você tivesse uma ligação legal ali de fluxo pra capital, que desse mais condição pra cidade prosperar. E hoje você vai lá, você vê indústrias enormes fechadas. Assim, a cidade claramente não é próspera como era Pegando esse antigamente. aspecto e uma pauta, de repente, que a gente poderia trazer algum dia com algum advogado que trabalhasse com isso, é porque no Brasil, logística, que é o que vocês estão falando, é essencial, porque somos um país muito grande. Então, a gente precisa de locomoção, uma locomoção absurda. E é um investimento terrível. E aí, o que acontece? A logística passa a ser caro. Então, alguns negócios vão ficando centralizados. Porque eu tenho dificuldade de cruzar o país, porque isso vai encarecer horrorosamente qualquer produto que eu vá vender. Eu tenho a gente tem lá no escritório um cliente que ele simplesmente compensou pra ele abrir uma fábrica no Nordeste. Porque ele produzia aqui no Rio e levar pra lá, Não quase que dobrava o custo dele. Exatamente. Ficou mais barato ele abriu uma estrutura imensa, cheia de funcionários lá, do que carregar do Rio pra lá. As E quanto commodities... dinheiro você tira daqui? Sim. É verdade. E nem a Rio, assim, Brasil como essa questão de infraestrutura. Só que assim, infraestrutura não existe nenhum país próspero que a infraestrutura seja ruim, de logística. Então você tem que investir em infraestrutura, não adianta. É igual a educação, são assim, pilares de uma economia forte, você não tem como fugir. O que você está falando, por exemplo, o Brasil exporta muito commodity. A gente, por mais que a gente tenha um potencial grande, principalmente em agribusiness, esses pontos, ainda assim, se o nosso produto tivesse por exemplo, condição de estradas melhores, logística melhor, o nosso produto ia ser assim, não ia dar pra ninguém competir com a gente. Claro, que aí entra a logística mas de portos, Porque né? Tem escoar o produto no seguro, porto. entra logística, entra várias outras variáveis aí que você bota no Mas balaio. o Rio tem um problema que a gente não vai entrar nesse mérito também, mas que não dá pra falar da história do Rio sem falar de corrupção. Isso é muito arraigado aqui. Sim. Então, talvez toda a estrutura do mundo com essa cultura mudaria pouco. Isso é verdade, é um ótimo Infelizmente. ponto. Tem. E a infraestrutura não foi desenvolvida muito em função também do histórico de corrupção também, cara. Infelizmente é uma realidade. Que o Pedro falou, a magia do Rio. Não, de fato, a magia do Rio. Acho que fazendo o mínimo como gestão política, a gente vai ser a capital do turismo no Brasil pra sempre. Não, Porque é o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro. E o Rio, ainda, pra quem tá assistindo a gente, não é do Rio de Janeiro, o Rio tem um ponto muito importante. O Rio ele é uma ilha da fantasia, né? Você olha o Rio num recorte. Isso é verdade. O Rio legal, ele tá num recorte desse tamanho, pequenininho demais. É só você comparar, assim. chegar no Rio de Janeiro pelo Santos Dumont e chegar pelo Galeão. Tu vai ver a diferença Claro, do então, Rio de pra Janeiro. você ver o Rio de Janeiro, de fato, acho que são outros 500. Então, tem o Rio do Turismo, mas até o Rio do Turismo ele é um rio muito pequeno.
muito nichado, muito caro, de muito difícil acesso. E você não consegue ir no Rio do Turismo sem você passar pela realidade esfregando na sua porta. Sim. Faça o caminho até a Sapucaí. A Sapucaí é uma tenda da magia no meio de um lugar que pra você chegar, você passa por uma realidade que você olha e fala, cara, como as pessoas têm coragem de fazer um desfile desse tamanho, desse custo, aqui, entendeu? Assim, eu teria vergonha de quem tá morando ali pertinho, sem uma estrutura mínima. Sim. Então, assim, tem muitas coisas que a gente nunca vai pontuar o Rio tudo. tem essas peculiaridades. Inclusive, a gente falou sobre isso no episódio que a gente lançou, acho que foi o 61, né? Com o pessoal lá do... Na Icatu, no Manda Company, que a gente Sim, falou sobre a sim. revitalização que tá sendo um porque a projeto Icatu urbano. é um edifício no Porto, né? No região do Aqua. Porto. E aí ele E fez... ficou maravilhoso. Não, ficou lindo. Maravilhoso. Ficou maravilhoso. Fiz aí, Maravilhoso. inclusive, recomendadíssimo episódio, cara. Ficou incrível. E a gente pôde ver, olhar ali, pelo menos, o projeto não tá finalizado, mas parte do projeto, que o Aqua faz parte desse projeto, o quão está sendo investido um redimensionamento, eu não sei como posso falar, um novo projeto ali para mudar um pouco a dinâmica da cidade, porque o centro da cidade, principalmente pós-pandemia, a gente pode falar que o centro da cidade é um zumbi, assim, não tem, pouquíssimas pessoas seguem lá diariamente trabalhando, maioria em home office, ou no modelo híbrido. Muitas empresas saíram de lá, escritórios de advocacia saíram de lá. Por exemplo, a gente migrou, tem agora a operação na Barra também, então acabou, a gente não está com a mesma frequência na cidade. Isso acontece com todo mundo. Então é necessário ter esse olhar do ponto de vista imobiliário sobre o que vai acontecer com o Rio de Janeiro agora. Eu tenho uma reivindicação para fazer. Faça. Somos 4 advogados. Você vê como advogado é um esquisito. A gente divagou do tema, assim, ó, a gente tava aqui. A gente nem sabe mais qual que era o Não, tema. daqui a pouco a gente, eu não sei onde a gente tá. A gente perdeu completamente. Mas a gente tudo tem tá... direito no meio. Essa é a questão. Claro, graças a Deus, né? Pra gente poder falar pra sobre gente- tudo Pra gente e poder dizer ficar que tem falando a aqui as nossas ver. besteiras, é óbvio. Claro, manda pro jurídico. O melhor podcast possível, porque a gente pode falar de qualquer. Mas então, essa transição, como é que tá sendo pra você agora? Tenho certeza que você tem total familiaridade com a influência na moda. Visto o alcance que você já tem. Porém, como tem sido agora esse desafio do crescimento no digital e quais são as diferenças estratégicas para essa transição que você está fazendo? Explica pro público, Rodrigo. O recorte é que a Paula também agora tá investindo um posicionamento como advogada na internet também. Sim. Bom, Eu achei que tinha gravado essa parte. Foi fora da gravação? Não foi na gravação, mas acho que foi perdida tá, a sua pergunta. Diga lá. o grande desafio são, né, as pessoas que me assistem, que também advogam e que acham que talvez seja uma vantagem injusta eu já estar na internet e um belo dia eu começar a falar sobre o direito. Então, se eu falar qualquer coisa que seja minimamente ambígua para uma interpretação segundo o Código de Ética, eu já recebo 10 denúncias, 15 denúncias, um monte de coisa. Já aconteceu isso? Já aconteceu. E Caramba. Sério? eu fui presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. E aí, um belo dia, eu tava no salão fazendo unha, né? E aí uma serventuária lá da Vara do Trabalho me conhecia. Aí falou, ai, doutora, não liga. Nossa, não sei por que a doutora fez aquilo e tal. Aí eu falei, fez o quê? Ela falou, você não viu? Eu falei, não. Ela falou, a doutora fulana. Eu falei, não vi. Ah, ela foi lá na internet falar que era um absurdo, que queria ver qual que ia ser o posicionamento da OAB Volta Redonda, porque a famosa presidente da comissão estava captando e tal. E eu tava assim, tava falando mesmo do escritório, falando do dia a dia, mas não tava falando sobre nada que pudesse ser interpretado. E ela foi pra internet falar mal de mim. Gente. E aí eu virei para essa colega e falei, poxa, o tempo que ela foi falar mal de mim, ela podia ter falado dela, do trabalho dela, né? mas- De como que ela faz. E eu não Mas tinha isso nem é- visto. Mas Você isso acha acho que que é isso no uma coisa interior... interior. Isso que eu ia falar, você acha que no interior isso é pior? Porque Com certeza. pessoaliza muito mais. Você Com lá certeza. tem uma personalidade, então talvez as pessoas... Isso seja uma questão maior. Com certeza. Inveja, Mas eu procuro olhar pro lado positivo. A internet dá capilaridade para tudo que a gente fala. Claro, E aí eu óbvio. posso levar informação, posso levar Claro. Sem inveja. coisas bacanas, posso ir falar alguma coisa de uma forma sem juridiquês, né? Porque ó, Sim. nós advogados temos muito essa pompa, né? Vamos falar uma palavra O difícil. tradicionalismo, né? E não precisa. Muitas vezes a gente atinge muito mais quando a pessoa entende o que você está falando. Aham, com Então certeza. eu procuro olhar a internet como essa ferramenta. A nossa proposta aqui, inclusive, é simplificar a forma de falar a o sua jurídico. ampliação né? geográfica, ela é muito maior. Sim. Ela nunca vai se restringir hoje em dia falando como se posicionar como advogada
só em Volta Redonda, né? Você Exatamente. sul do estado, você consegue transcender. Você acha que o seu posicionamento, já uma certa intimidade com a internet, se posicionando como influencer, ele vai te ajudar? E você querendo, na sua propagação como profissional? Não acho que tanto, porque por conta dessas questões de código de ética, a gente tem que ser menos espontâneo. Quando a gente tá falando de uma coisa de dia a dia, você não tem que se preocupar com nada. Você fala o que você acha. A gente tá aqui dando a nossa opinião. Se eu tivesse que falar para um público nichado, que tem o código de ética mais, desculpa o termo, retrógrado, né, de todas as profissões, você fica tão preocupado em não transgredir nada que a comunicação fica com um pouco mais de ruído. E é engraçado isso, porque anteriormente a gente mergulhar no digital como a gente tem feito nesse último ano e meio, eu tinha alguns, não sei qual é a palavra, mas eu tinha acho que sem ser jurídica, eu tinha um ranço, essa galera que extrapolava o código. Eu falava assim, o cara não tá seguindo a regra, não sei o quê. Mas hoje em dia eu vejo uma perspectiva diferente. Eu falo, cara, esse cara, ele tá furando, ele tá batendo de frente contra uma coisa que todos nós temos nossas críticas. E essa é a minha pergunta pra vocês. Vocês acham que a OAB vai mudar de forma explícita o posicionamento delas em relação a isso? A mercantilização? Eu acho que não vai ter uma mudança abrupta. Mas eu acho que é um caminho natural, como você usa a frase que eu mais gosto que você usa, que é it is what it is. Ela vai ter que se adaptar. Porque isso não é um movimento que eu entendo como algo planejado, premeditado, com um propósito específico. Eu acho que é uma transição natural do desenvolvimento da advocacia, de como era feita antes, para como está sendo feita agora, e como será feita posteriormente. Eu vejo dessa forma. Eu acho que talvez que o objetivo desse tradicionalismo, desse conservadorismo nesse sentido, seja algo muito mais para não deixar as coisas muito escrachadas. Principalmente com a transição não ser algo muito, talvez, traumático. Não sei qual a palavra, qual seria o medo maior. Mas eu acho que, inevitavelmente, isso vai acabar acontecendo. Tanto que já tem, inclusive, já saiu posicionamentos, publicações na OAB no sentido de flexibilizar, né? Claro. Eu não acredito muito nisso, porque eu acho que o celular, a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, as pessoas pedem até esmola pela internet. Sim. Então, o telefone, ele nivela todo mundo igual. E quando você tem muitos balizadores, quem tá no topo consegue permanecer lá em cima. Tá? Sim, isso é Às vezes verdade. uma pessoa que não tem tanto tempo de atuação, mas que tem carisma, que fala bem, se ela tem a mesma oportunidade digital que o outro que já tá no mercado há 1000 anos, ela consegue crescer até mais. Então Sim, eu acho com que não é certeza. interessante para quem faz essa regulação É e como se tá fosse um sentado no ascendente topo, profissional pela internet. nivelar todo mundo igual. Sim. Eu entendo o que você está falando. Mas sabe o que eu tenho percebido, Paula? Esse é um posicionamento muito importante que você colocou, mas o que eu tenho notado? Eu tenho contato com as Big Laws do Rio de Janeiro. E eu percebo que essa galera que tá aqui muito no top, eles estão começando a perceber a importância do posicionamento digital. Começando a se mexer. Tanto que a gente começa, assim, às vezes numa reunião de trabalho, com um sócio pesado, se eu cito o podcast, a pessoa já olha, mas como funciona? Como é? Porque eu acho que essa perspectiva, principalmente de quem que eventualmente está vendo o dinheiro ser direcionado para outros lugares, para o ambiente digital, eu acho que ela está começando a se mexer. Mas eu concordo, sim, que ainda existe um aspecto da advocacia tradicional que tem completo interesse das coisas se manterem como elas estão. A gente não falou tanto do etarismo? No fundo é isso. São pessoas que são mais velhas, que estão nessa posição, que tomam as decisões da OAB se vai se manter ou não a legislação, as proibições, os obstáculos que se impõem na lei pra gente, advogado. E que com a renovação, isso que eu acho que é um processo normal, que vai acabar mudando. Pois eu é. acho que assim, concordo com a parte que o Rodrigo citou aqui rapidinho no discurso dele, sobre não ser nada escrachado. Eu acho que o cuidado do OAB tem que ser isso. Você não pode ir pra internet pra esculhambar a advocacia. Algo Pra lento, falar gradual e alguma coisa seguro, pra né? virar circo. Aham. Agora, você vetar o diálogo, a linguagem, Ou a a venda forma direta, de fazer a gente. venda, Ou a venda eu acho que isso direta do vai acabar produto. acontecendo. Gente, cedo eu ou tarde. acho vergonhoso para nós como classe, tá? Que tenha acontecido um movimento de dar cesta básica para advogado na pandemia. Eu A não fiquei preocupação nem da OAB sabendo tinha que disso. ser essa. A CARD estava distribuindo, fazendo o cadastro de cesta básica. A gente tem que... A OAB tinha que se preocupar com isso. Cara, tem um monte de advogado por aí que, cara, não tá vivendo da advocacia. A gente vê advogado que é Uber. Então, assim, Isso é verdade. isso devia ser a preocupação da OAB. Sim.
Não que a pessoa tá falando de uma coisa ou de outra, até porque o nosso mercado já é muito competitivo. Quanto mais pessoas falando bem, mais os outros vão querer se qualificar e todo mundo ganha. Eu acho que o liberalismo de mercado é isso. Mas eu acho que esbarra num problema. Eu até discordo. Muito advogado formado. Então, assim, a OAB, nesse sentido, ela vai ficar num dilema de pesos. Ou eu aperto o ensino jurídico para ter menos advogados se formando, porque eu vou botar um ensino mais forte, vou cobrar mais e vou reduzir o número de faculdades, por exemplo, de advocacia, e aí, consequentemente, você qualifica o profissional, ele vai poder cobrar mais caro e vai poder se sustentar exclusivamente da advocacia, versus libera bastante universidade, faculdade, libera todo mundo a aprovar, porque o ensino fraco traz o quê? Anuidade para a OAB. A OAB é um órgão bilionário, porque ela tem milhões de advogados inscritos pagando anuidade. Então existe essa balança que a OAB tem que fazer. Mas eu concordo que o Você concorda comigo que a gente já tem esses advogados no mercado? Sim, hoje sim. Mas assim, o jeito que tá, não tá impedindo que se formem milhões de advogados, que a gente tem um monte de advogado que não tem OAB. E sabe o que tá acontecendo? Alguns escritórios, no interior a gente tem alguns, aqui deve ter muito mais, em São Paulo mais ainda, contratam pessoas que não são, ou não têm OAB, ou não são propriamente advogadas, para ir na internet, para falar sobre aquilo, e aí quando essa pessoa atrai a atenção, ela vai e passa por um escritório parceiro. No nicho do trabalhista bancário, se você jogar alguma bancário no Instagram, você tem perfis de bancários com milhões de seguidores. E aí, eu já fiz isso, tá? No privado. Eu falei, oi, tudo bem? Você tem algum advogado pra me indicar? E a pessoa fala, não, temos um advogado parceiro. O que a gente tá fazendo? A gente tá, de novo, desprestigiando a nossa classe. Mas a classe de advogado não é unida. Não, claro que não. Nunca foi. Eu só acho assim, se a gente tem um órgão bilionário que tá colocando regras, que ele coloque regras pro crescimento. Sim, eu concordo. Mas aí ela tem que mudar eu discordo a visão, dessa. né? Eu acho que exatamente. Eu acho que a OAB, ela ainda tem uma visão, essa visão não mercantilista do exercício da advocacia. Ela é uma visão completamente incompatível com os dias atuais. Eu nem chego, Pedro, a você pensar em regulação do ensino. Estou envolvendo o MEC. Eu acho que isso é um outro step. Eu envolvo o MEC, eu envolvo empresas interessadas em vender educação. Venda de educação é uma outra discussão. O nível ético de você vender educação e até que ponto você vende, até que ponto faz sentido você ficar numa indústria de venda de educação. Agora, eu acho que a OAB, enquanto um órgão que ela tem mais facilidade, que a OAB frente a uma estrutura educacional, ela é um barquinho do lado de um Titanic. Eu acho que é mais fácil, sim, ela refletir sobre a forma como você posiciona hoje o advogado e de forma meramente institucional, somente na letra fria do papel. Porque o que você vê na internet é completamente diferente, entendeu? Completamente diferente. É isso que eu ia Cada falar. dia mais. Não reflete a realidade, foi o que o Rodrigo falou. E até conversas que a gente tem fora de palcos de palestra ou de gravações de podcast, de conteúdo digital, pessoas que eventualmente defendam ou mitiguem a gravidade da atuação da OAB hoje em dia, fora das câmeras tem um posicionamento muito semelhante ao nosso. Sim, A verdade é essa, gente. É porque tem pretensões políticas internas da OAB, algumas coisas nesse sentido que eles não podem se comprometer publicamente. Mas, cara, é o que eu sempre falo. A gente grava aqui e tal, mas a conversa de verdade vai existir no happy hour. Sem ninguém vendo, sem ninguém filmando. Ali que vai conhecer quem é a pessoa de verdade. E muitas vezes, posicionamento das pessoas de frente às câmeras ou com os microfones das palestras é diferente do que a gente vê na prática, uma opinião mais à flor da pele. Eu penso muito nesse sentido. Eu observo muito isso também. Eu acho que a gente já vem num caminho pra ter algum tipo de mudança, assim, pra gente conseguir encarar a realidade. Assim, Até vem porque- denial não faz sentido. Até nenhum. fazendo até um paralelo, que a gente tá falando da nossa persona, né? A gente entende ali que existe o advogado médio, que tem a persona do advogado e da advogada média. E a nova geração que tá chegando, e a nova geração, eu falo, somos nós, que ainda somos... Eu considero jovens advogados, tá, Natália? Aqui, comparado com os tomadores de decisão, a gente vai trazer essa mudança de forma natural, porque é o processo do tempo, cara. Claro. Mas quando eu falo, tá, dessa questão de que deveria ser mais liberal, eu acredito que a gente está protegendo as pessoas que estão no mercado há mais tempo. Porque para quem está chegando agora, isso é natural. Sim, Uma pessoa que está na faculdade hoje
pra ela ir na internet falar sobre isso é muito natural. Sim. A pessoa que já tá no mercado, que precisa de uma ajuda ou de uma capacitação pra fazer essa, né, virar essa página. Mas aí bate Igual num quando conflito. veio o PJE, o advogado que exato. não mexia com o computador. Sim, nossa. Cara, Tem um amigo meu que é advogado, que ele ficou sócio do escritório, porque é trabalhista, inclusive, também. Que o então sócio, antes ele era estagiário e foi um período muito curto júnior, ele conseguiu esse canal para chegar à posição dele através do conhecimento digital que o sócio antigo, que era um senhor, não tinha. Claro. exatamente. Processo eletrônico, PJE, não tô nem falando de Instagram. e nos gente, tô falando de repetindo, PJE. Quando e vale- a gente fala dessa questão de você capacitar e de poder, eu acho que a gente tá pensando justamente nessas pessoas que já estão no mercado. Porque pra Sim. quem tá chegando agora, Sim, é a mesma claro. coisa que você falar de limitar a tela de criança. Eles já É. nascem sabendo, não tem nada que a Exato. gente possa fazer. Iris Boliris, como a Natália sempre fala. Já é a realidade deles. Isso Agora, já que a gente tá falando de rede social, Natália, você acha que eu esqueci, né? Claro eu que não, tenho Rodrigo. que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas suas plataformas de áudio e vídeo de sua preferência. Então, gente, segue lá, curte, compartilha, comenta, porque toda interação é muito mais que bem-vinda para que nós sigamos cada vez mais a refletir e pensar o direito visando um desenvolvimento natural, sutil do mercado, beleza? E vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem compartilhar mais algum pensamento? a gente tem algum Paulinha? tema? Quero agradecer a Paulinha Agora por que ter vai vindo começar aqui. a gravar, né? Era só o happy hour. Cara, pra você. Nada que Paulinha, pensa no 2.0. a gente sempre tá pensando no freemium, porque o que a gente fala antes da gravação e depois da gravação não tem o quê. Quero agradecer a sua presença aqui, adorei, acho importantíssimo ver a fala de uma advogada, assim, isso pra mim é Que não tem ímpar. medo de. Eu acho que é muito legal o que a Paulinha vem feito na atuação dela, principalmente no digital, é que ela não tem medo de se expor como ela é, né? E eu acho isso muito bacana. Essa coragem, cara, eu acho que é o que a gente sempre tenta incentivar aqui, sabe? Não ter medo de estender a sua pessoalidade pra sua profissão. Eu acho isso muito maneiro, eu quero te parabenizar por isso, sabe? Obrigada. E, cara, agradecer a participação que foi incrível. E para as Cara. pessoas conhecerem melhor, fala suas redes sociais, já vai estar aqui o Brunão, né, Brunão? Você vai colocar aqui embaixo. Gente, por favor, me sigam nos 2, tá? Na verdade, nos 3. Pauliquinha Baptista, doutora.paula Batista e Batista Reis Advogados. Exatamente. É Aí o isso. Brunão que se vira botar os 3 pontos, é com ele mesmo. E quero agradecer a Natália pelo convite, todos vocês pelo convite, por esse trabalho incrível que o Manda Pro Jurídico tá fazendo para essa nova geração aí de advogados. Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, pra qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.